Aoba, galera, estamos começando aqui mais One More Tab, seu podcast, espero que semanal, onde a ideia é a gente aqui abrir uma aba para a gente falar de alguns assuntos que as pessoas têm interesse, que as pessoas são apaixonadas sobre. E hoje é um tema muito próximo do meu coração, que eu gosto bastante, e essa pessoa que é o meu convidado também gosta bastante, sem dúvidas, que é sobre videogames. Eu não poderia falar sobre videogames sem convidar essa pessoa aqui, que estudou academicamente sobre videogames, é cofundador do canal Mini Castle, que tem mais de 25 mil inscritos no YouTube, mais de 3.500 vídeos sobre videogames em geral. Então, para mim, quando eu penso em um especialista em videogames, esse é o nome que aparece na minha cabeça. Então, estou muito feliz que ele aceitou aqui o nosso convite de participar. Marcel Bonatelli, o Bonagamer, muito bem-vindo. Nickel, seu lindo! Vou até sair daqui depois assim, eu vou ter que tomar cuidado na hora de sair do quarto, porque o ego, ele não vai deixar eu sair, ele vai ter que tomar todo o espaço assim do quarto, ele vai ter, assim, 25 mil pessoas no YouTube, Pois é. 3.500 vídeos, certo? Aí a pessoa fala assim, eu vou lá ver esses vídeos dele, aí tem vídeos que são muito, muito assim, técnicos, eu tô lá discutindo por 3 horas e meia a economia, né, o Estreito de Hormuz fechado e tal, e aí não consegue semicondutores e tal, e não sei o quê, e aí tem outro vídeo onde o Marcel tá mostrando para as pessoas assim, não, mas eu não gosto desse cabo, por causa disso. Aí a pessoa fala assim, nossa senhora, como assim? Você tá entendendo? E é justamente por isso que você é o convidado. Você pode falar muito sobre videogames. E quando eu penso em um especialista de videogames, eu posso rodar o mundo e eu penso você, assim. Então não tem Muito, outra. muito É fofo da isso, sua é parte, isso. muito obrigado. Para quem não me conhece, eu sou o Marcel. O Henrique é um amigo pessoal meu, embora agora ele mora muito longe, mas ele é um amigo pessoal Uhum. meu. Nós jogamos RPGs por décadas juntos. Eu sou formado em turismo e com especialização em turismo receptivo. Eu sou formado em história, com uma especialização, mais de uma especialização agora, mas nenhuma delas vai entrar na nossa conversa, né? Eu tenho um MBA, gestão estratégica de empresas e negócios. Minha tese do MBA foi mercado brasileiro de videogame. A gente vai conversar então hoje sobre como que o Marcel começou com o hobby do videogame. Então, roda a vinheta. Antes você trabalhou alguma coisa com videogame? Eu trabalhei. Cara, eu fui muito abençoado, porque assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com RPG e com videogame antes de trabalhar no banco. Eu trabalhei na Terra-média, e depois de muito tempo trabalhando na Terra-média, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco mais próximo com a equipe que fazia as traduções, certo? E acompanhar ele em eventos. Foi muito legal, foi um período muito bacana. Uhum. Depois eu trabalhei para pro Beto, também chamado Velho, aqui em Campinas, que era o dono da Point Games. Eu trabalhei bastante Uhum. tempo na Point. E a Point trabalhava com miniaturas e trabalhava com videogames, né? E era engraçado porque eu fui para lá e eu trabalhava no mesmo horário que uma pessoa que ela manjava tudo de miniaturas e ela não manjava nada de videogame. E eu manjava tudo de videogame, mas eu não manjava nada de miniatura. É Nada. bom que então se complementavam de alguma forma, né? Pelo Nada menos. assim. Mas eu tive essa oportunidade, então eu trabalhei tanto com RPG quanto com miniaturas e muito videogame. Foi uma coisa bacana. Prévio e paralelo a isso, eu escrevi sobre videogame, né? Por muito tempo. Então, a gente tinha eu morei a partir de 1993 em Pirajuí, a gente tinha um clube, né? E para quem não sabe o que é Pirajuí, Pirajuí é uma pequena cidade no interior do estado, né? E a partir de 93 a gente tinha um clube em Pirajuí sobre videogame. Que bacana. E era eu e um rapaz chamado Marcos Vinícius. Hoje a gente não tem mais tanto contato, mas a gente abriu e eram jornais mimeografados. Então nós escrevíamos, eram 4 ou 5 páginas, e a gente mimeografava, e aí a gente tinha, sei lá, uns 80 pessoas que compravam, né?
e a gente levava na casa das pessoas, então era 50 centavos na época. Adendo aqui pra galera que provavelmente não vai saber o que é mimeógrafo, pesquise aí mimeógrafo no Google e você vai entender como que a gente fazia impressão antes de ter uma impressora com a laser de hoje em dia. Nós tivemos um problema de fluxo de caixa no primeiro mês, gravíssimo, um problema de fluxo de caixa gravíssimo, que tanto minha mãe quanto o pai dele usou para ensinar economia pra gente, né? Porque a gente fechou, eram uns 50 centavos o jornalzinho, e o primeiro mês a gente imprimiu uma vez na impressora dele, e aí a gente foi levar para Xerocar. Como eram 4 páginas, cada página de Xerox eram 10 centavos, a gente no fim acabava ganhando 10 centavos por vendido, e não dava para comprar as revistas, não dava para comprar as coisas que precisava para continuar fazendo o clubinho. O pai dele e a minha mãe fizeram uma injeção de capital no clube, a gente teve uma primeira noção de economia, e aí minha mãe sentou com a gente para falar, não, beleza, então vocês precisam diminuir o custo ou aumentar o preço. Se aumentar o preço, vocês vão diminuir o número de assinantes. Então você precisa diminuir o custo. Então a gente começou a pensar o que a gente ia fazer para diminuir o custo. A gente pensou em imprimir direto na impressora dele, mas aí a gente descobriu que a fita da impressora era mais cara do que Xerocar. E aí veio uma ideia, eu não lembro se foi a mãe dele ou se foi o pai dele que deu uma ideia de, olha, mimeógrafo. A escola deve deixar vocês usarem o mimeógrafo. E realmente a gente conseguiu, a gente eram excelentes alunos. A gente foi no Pujol e falou, olha, a gente queria usar um mimeógrafo para isso é um projeto externo e tal. Não, e a escola tinha tipo 8, 10 mimeógrafos, um do lado do outro assim. E aí a gente... O que era? Era meio que uma comprava o álcool, comprava o papel, a gente ia lá, às vezes passava uma tarde inteira mimeografando. Isso, a gente teve uns 2 anos e meio de clube, 94, 95, 96... 3 anos e meio de clube. Né? Foi muito legal, foi muito bacana mesmo, e a gente comprava, por causa do clubinho, a gente comprava revistas, porque assim, minha mãe já comprava para mim bastante revistas de videogame, mas aí por causa do clube, da entrada de dinheiro do clube, a gente começou a comprar as revistas para tirar as dicas, para poder ler as coisas, então a gente tinha assim, a gente comprava as 3 que tinham no mercado na época, que era tipo, a Super Game Power, Ação Games e tipo a Videogame. O que era? Era meio que uma compilação? O que vinha no jornalzinho? Não era bem uma compilação, era mais assim, a gente fazia um resumo básico de algumas grandes novidades, né? Mas a gente tinha algumas dicas que eram locais, a gente respondia perguntas do pessoal que comprava, então, eu preciso de uma dica assim, preciso de uma dica assada e tal. E aí a gente procurava naquele mar de material que a gente tinha. E 6 que a internet começa a dar as caras, a gente começou a ter acesso a, olha, não, a gente vai agora procurar essas respostas para as pessoas, porque às vezes a gente não tinha, principalmente truques que eram 8 bits, truques 8 bits, o início da geração 16 bits, a gente não tinha as revistas, aí a gente ia para a internet para procurar e tal. Era mais simples e era mais regional mesmo. E aí depois de um tempo a gente fez um acordo em 4, a gente conseguiu aumentar uma página. A gente aumentou uma página, na verdade meia página, porque meia página a gente colocou uma promoção para a locadora. Então a locadora da cidade dava 2 locações gratuitas pra gente por mês, certo? Uhum. E ela tinha meia página para ela colocar. Então ela mandava pra gente uma imagem, a gente editava a imagenzinha dela, passava no mimeógrafo e tal, então ela tinha meia página, e as costas dessa meia página eram 2 cartõezinhos que você destacava e levava lá e ela tinha uma propaganda mensal. Foi um período muito bom de aprendizado, não só para aprender sobre videogame, para ler e tal, mas um período muito bacana de aprender mesmo como é que funciona o contato com imprensa, né? Como é que funciona a imprensa escrita, o que é importante para o leitor, o que não é. Aí você passa a ter noções, por exemplo, de editorial, você passa a ter noções de linha editorial mesmo, de o que eu gosto de falar, o que eu não gosto de falar. Aí eu vim para Campinas, 99. Quando eu vim para Campinas em 99, primeiro eu tava dando aula de inglês, informática, aí comecei a me enfiar em coisa de RPG, depois coisa de videogame. Aqui eu tive uma oportunidade que era impossível, que era
os caras que escreviam as revistas estavam a 1h30 de mim. São Paulo? Então, São Paulo. Tava em São Paulo. Então, assim, eu ia para eventos e aí tava de cara com, tipo, gente que escreveu por muitos anos, que tava na indústria de videogame fazia muito tempo. E aí foi começando, alguns desses se tornaram amigos, são amigos pessoais hoje. Então, aí eu fui conhecendo essas pessoas, eu fui dando de cara com essas pessoas e tenho... No começo você tá meio tiete, assim, né? Meu Deus do céu, eu tô conversando com a pessoa. E hoje em dia, às vezes, essas pessoas estão fora do mercado. Quer queira, quer não, algumas dessas pessoas tinham 30 anos quando eu tinha 10. Então hoje eu tenho 46, você faz a conta. Então às vezes eu trombo com essas pessoas, elas estão com os netos em eventos de videogame. E eu tô ali, eu tô cobrindo o evento, eu tô participando do evento, eu tô ajudando na organização do evento, e tipo, eu trombo com essa pessoa e as pessoas falam, eu vi seu último vídeo, achei muito legal. E aí você fala assim, porra, velho, tipo, eu lia você quando eu tinha 10 anos, eu tinha 12 anos, eu tava lendo você. E agora você veio pra mim, eu tô com 46, você fala, não, eu gostei do seu vídeo, achei a exploração do material muito legal. Recentemente eu fiz um vídeo sobre 007, né? Saiu um jogo novo, 007, eu fiz um vídeo sobre 007. E eu fiz uma análise geopolítica, de como é difícil você ter um produto do 007 hoje em dia, porque o 007 é um produto da Guerra Fria. E a Guerra Fria acabou. A geopolítica do mundo acabou. Você não tem mais a necessidade de espiões, né? E eu fiz uma análise geopolítica e tal, e uma pessoa aqui que escreveu por muito tempo a Nintendo Power, ele mandou uma mensagem pra mim, ele falou, cara, eu gostei muito, assim, porque você não fez só a análise do jogo, você fez a análise do porquê que é tão difícil fazer um jogo do Bond, hoje em dia, que que atualize o personagem de forma verossímil, porque você não tem mais a menos que você faça um filme de época. Bond se presta bem a um filme de época, né? Então, no 2005, eu escrevia para sites, escrevia para alguns fóruns, e na época a minha namorada era jornalista e tal, e ela falou assim, acho que a gente precisa abrir passo para você escrever o que você quer. Sites têm linhas editoriais. Então, às vezes, você queria escrever alguma coisa, o site falava, não, isso não é interessante pra mim. Que é uma coisa bizarra, mas real. As pessoas, às vezes, elas falam hoje em dia assim, nossa, parece que ninguém ataca a Sony. Às vezes eu dou de cara com as pessoas falam, pô, mas parece que todos os jornais gostam da Sony. Não são todos os jornais, mas sim, as linhas editoriais, elas existem, e elas são muito claras. E quando você tem uma empresa que ela é muito mais vantajosa em termos de presentes que ela manda e tal, ela acaba sendo premiada Marcelo, na linha o editorial. senhor já recebeu presentes da Sony, da Nintendo? Conta pra gente. Eu nunca recebi. A Nintendo manda presentes. A Nintendo manda presentes. Olha aí. A Nintendo ela dá presentes em eventos dela. Ela te convida, olha, tal dia vai ter um evento assim, assim, assado, aqui em São Paulo, no shopping tal. Aí você vai e ela te dá, por exemplo, uma sacolinha, e a sacolinha tem tipo um negócio de bebê, tem uma coisinha assim, coisinha só. A Nintendo manda muitos presentinhos. A Nintendo é muito fofinha nesse sentido de presentinhos. A Microsoft, ela mandou muitos jogos já pro Mini, direto ou indiretamente, através de revendedora ou diretamente dela, normalmente digital, mas ela me mandou, o que ficou na cabeça forte, ela me mandou uma edição do Halo Reach antes do lançamento. Caramba. Eu tive o Halo Reach 3 dias antes do lançamento para fazer review e lançar o review no dia do lançamento do Halo Reach. Que demais. A Microsoft hoje é muito mais complicado, porque nós não temos mais um Xbox do Brasil. Nossa comunicação com o Xbox hoje é com o Xbox América Latina. Então, eles são um pouco mais complicados de você contatar. Interessante. A Sony não tem... A Sony nunca... Eu acho que eu nunca entrei no radar da Sony. Talvez porque eu não sou um super fã da empresa.
Eu nunca Uhum. entrei no radar dela. E é uma empresa que ela é mais. Mas ela é mais. é, agradável com o público profissional dela. Ela manda mesmo jogos, ela é mais aberta, ela é mais hands-on. Até porque das duas empresas que estavam no Brasil, porque a Nintendo chegou no Brasil oficialmente de novo faz muito pouco tempo. Nós não temos 5 anos de Nintendo no Brasil de novo. A gente tinha as outras duas. E a Sony era mais. Vou usar um termo que um chefe meu usou uma vez, ela era mais tátil, mais tactal, mais próxima. Entendi. E, Marcelo, desses pontos que você está falando, me veio dois questionamentos na minha cabeça. O primeiro é, como você está há tanto tempo muito envolvido com videogames, seja por hobby, seja na profissão, você acha até que a evolução de videogames ou do mercado mudou o conceito ou a definição do que é videogame? Se você pensar lá nos anos 80, anos 90, o que era videogame, para hoje, 2026, o que é videogame? Se você voltar no elemento básico, definição Uhum, básica, se você for lá na definição dos anos 70, que o primeiro videogame chegou. O primeiro videogame que você podia comprar e levar para sua casa ele é de 72, que é o uhum, Odyssey. Os videogames no Brasil eles cresceram muito depois da crise. Os Estados Unidos tiveram uma crise muito grande de videogames, chamado Crash de 83. Eles desviaram muito material para cá, indo de Atari a ET e tal, muita coisa veio para cá. Então a gente teve isso junto com vários movimentos do final ali, vários movimentos do final do nosso período de governo militar, se uniram para gerar uma explosão da presença de videogames no Brasil. Ali Atari, telejogo, muitos videogames muito simples, uhum, no início dos anos 80. E a definição, se você voltar em 72, a definição é todo e qualquer meio de entretenimento baseado num sistema de input controlado por um jogador que uhum, tem um reflexo direto ou indireto num meio visual. Então, se eu aperto um botão ou mexo uma alavanca e algo na tela responde ao meu movimento, é videogame, já é videogame. Você entende que por trás daquilo é uma mecânica de jogo. Tem pontos, tem tempo, tem vídeos que você vai assistir, o que quer que seja. A indústria, ela se desafia de tempo em tempo. Quando, por exemplo, você andou um tempo e você teve lá na década de 80 mesmo, lembra de Laserdisc? Você chegou a conhecer essa tecnologia Laserdisc? sim. Então, o Laserdisc ele tinha meia hora de vídeo por lado dele. Então, você teve empresas que fizeram jogos baseados em Laserdisc. Então, você tinha o filme passando, uhum, e aí você dava um comando para esquerda, para direita, para cima. Você tinha um único botão e você interagia com o botão. E aí, por exemplo, Dragon's Lair é um grande exemplo. O herói pulava para fora, ou ele defendia, alguma coisa assim e tal. As pessoas na época falavam, isso não é videogame. Porque eu não tenho pontos, certo? Eu não tenho eu só tô reagindo a setas que aparecem na tela ou o mandado de eu apertar o botão. Hoje a gente chama isso em videogame de Quick Time Event, QTE. E o QTE é parte da jogabilidade normal. O carro tá vindo pra cima do personagem, aperte pra esquerda e pulo. Aí você aperta pra esquerda e pula, o personagem faz uma cena bonita, rola, levanta e tal. Isso virou uma normalidade nos videogames. Os videogames absorveram esse conceito. Então, a definição, ela vai melhorando com os anos. 7, quando o iPhone chega no mercado, ele chega sem apps. Ele vai ter apps um pouco depois. No início, os programas dele rodavam dentro do Safari. E aí ele passa a ter apps um tempo depois. A hora que abre as porteiras dos apps, você tem milhões de jogos. É muito rápido. É. Você vai tendo centenas de milhares de jogos por ano. Em 10 anos, você vai ter bilhões de jogos. E quando você tem uma situação como essa, o conceito do que é um jogo de videogame também, ele muda. Porque ele não tem mais um botão. Toda a coisa é na tela sensível ao toque. Você vai tendo adaptações, por exemplo, você tem OutRun da Sega rodando no iPhone. Você vai ter Afterburner rodando no iPhone, que você controla tocando, por exemplo, numa direçãozinha que está ali representada e o carro acelera sozinho. Você vai ter você vai ter jogos especificamente feitos para aquela tecnologia sensível ao toque, que explodem. A Rovio com o Angry Birds, por exemplo. E aí aquilo também
Aí você vê a Nintendo, por exemplo, com o DS. O DS veio antes dos smartphones. Ele veio em 2004. Ele já tinha uma tela sensível ao toque. Então, depois que os smartphones explodem no mercado, naquela margem 2007, 2009, muitos jogos deles e muitos conceitos do smartphone pulam para os jogos de DS. Quando o 3DS vem em 2011 e depois em 2012 vem o Wii U, ambos têm telas sensíveis ao toque. E também, de novo, eles absorvem elementos que vieram da jogabilidade, enquanto elementos criados pela Nintendo para jogabilidade nas telas delas fazem o pulo para celular. Então a indústria ela volta, ela devolve. Hoje em dia, por exemplo, quando você fala em videogame, na verdade, se você for falar em número de usuários, o usuário tá no celular, em primeiro lugar, computador em segundo, e em terceiro, muito distante depois, consoles. Caramba, isso... Por exemplo, a população chinesa, hoje a gente fala, dentro da China, 1,4 milhões de jogadores potenciais. Que são pessoas que têm a capacidade de jogar e estão armadas de celulares. Então 1,4, 1,5 bilhões de jogadores. Certo? A China, 91% do uso de jogos, de uso de entretenimento, é via mobile. Caramba, isso é muito bizarro. É via mobile. Pra muita gente, a imagem do gamer é o cara com headphone no PC, ou segurando um joystick do PS5 e tudo mais. Nunca imaginei que celular já tivesse tão à frente assim. Muito melhor. Ontem, no dia 13/6, nós tivemos uma entrevista com o Satya Nadella, o cara da Microsoft, o chefe da coisa toda, o Satya Nadella. E ele falou uma coisa que é perfeitamente correto, mas é extremamente assustador. Tem mais dinheiro sendo feito no YouTube falando-se de Xbox do que faz o departamento Xbox. Caramba! Né? Tem mais dinheiro das pessoas conversando sobre Xbox, fazendo vídeo, fazendo react, fazendo notícia, do que existe, né, no departamento Xbox. Né? Mas o mercado de consoles, o Sean Layden, ele é um CEO do departamento PlayStation. Hoje ele tá fora da Sony. Mas o Sean Layden, ele fala que existe um número máximo de jogadores de console no mundo. E o que acontece é que as empresas vão lutando por esse mesmo filão. Então esse filão, ele vai pulando ou de uma empresa para outra, ou ele compra mais de um console. Então ele fala que a gente tem entre 350 e 450 milhões de jogadores que compram consoles. Então, se você somar sempre, assim, são sempre esses mesmos 350 por 450 milhões de usuários que compram. Tanto que, muitos anos atrás, a Microsoft ela pegou esses dados e falou, consoles não crescem mais. Então a Microsoft deu aquele passo de, olha, beleza, para onde que eu vou? Em 2020 ela falou, todos os jogos que chegam para Xbox chegam para o PC no mesmo dia. Por quê? Porque eu vou ampliar para o PC. Eu tô crescendo no PC, o Game Pass no PC tá crescendo de forma interessante. A Microsoft vem trabalhando numa loja digital para celulares imensa, faz anos. O que conseguir rodar no seu celular, roda no seu celular, o que não conseguir, roda por nuvem, e você põe tipo um controle conectado embaixo do seu celular e joga Xbox no seu celular. Caramba. Joga jogos Xbox no seu celular. Nós tivemos até uma propaganda. Everything, né, is an Xbox. Então tudo é um Xbox, porque tipo, a ideia era que você vai jogar no seu celular, no seu computador, na sua TV, por nuvem. Então a indústria ela vai mudando, ela muda muito. O conceito de videogame pulou pro celular, o conceito de videogame deixou de ter só o teclado. Hoje ninguém mais, por exemplo, depois do DS, ninguém mais se assusta em ter que falar com o seu videogame. Dar um comando de voz pro seu videogame. Lembro da época do Kinect também. Kinect. Pô, Kinect era um outro negócio de outro mundo. Você ia jogar Mass Effect 3 no Kinect, você podia mandar seu personagem usar o golpe. Liara, Force Field. E ela, ok, Shepard. Psh, e ela usava, você dava um comando de voz, você não precisava abrir uma sequência. Então, o videogame ele foi mudando ele foi abraçando mais conceitos. Então, hoje, todo e qualquer entretenimento que tenha um elemento visual e você tem um determinado nível de controle, é videogame. Mas ainda nós estamos desafiando esse meio. Por exemplo, o diretor do D, que é uma série de jogos de terror, ele fez 2 jogos no Japão para cegos.
Então o jogo é inteiramente sonoro. Interessante. Ele é feito para pessoas que não têm visão. Caramba, que interessante. O jogo é inteiramente sonoro. Aí você fala, mas peraí, então é um videogame? Porque videogame tem que ter Bem vídeo. pensado. Me pegou essa. Tem algo passando na tela, mas assim, não é importante pro jogador o que tá passando na tela. Né? É um videogame. Certo? Caramba, então você já começa a perguntar. E se eu tiro o jogo na outra ponta do elemento? Hoje você tem muitos simuladores de caminhada, né? What Happened with Edith Finch, certo? É o curioso caso de Edith Finch. Você vai ter o... São jogos que eles não têm jogo. Mais uma história, você né? só caminha e vai ouvindo a história, e vai participando da história e tal. Aí você fala assim, tá, e o que eu faço? Eu não tenho gameplay em si. Eu só tenho... Algumas vezes você tem escolhas. Você tem jogos que estão naquele limiar também disso. O gameplay é tão simples, por exemplo, Until Dawn. É escolhas e apertar botão ou não apertar o botão, segurar o controle móvel ou não. Então hoje a indústria é tão grande, ela é tão cara, que você tem o conceito de videogame, ele desfiou em tantos ramos, que tudo é videogame. Hoje tudo é videogame, é muito tranquilo o conceito, e ele tá presente em tudo, assim. Caramba. Tem gente rodando Doom na geladeira. Pra você, então, depois de tudo isso que tá hoje em dia, o que te faz continuar gostando de videogame, ser tão envolvido? O que faz do videogame ser tão presente na sua vida há tanto tempo? Existe a resposta fofinha e existe a resposta correta. Manda as duas. A resposta fofinha é assim, porque né, tem até camisetas com isso, né? Eu sou um gamer não para ter uma só vida, mas para ter várias. Fazer um reel disso. A dona Marlene acreditava que criança brincar com o brinquedo, ela destrói o brinquedo. No processo de brincar com o brinquedo, ela destrói o brinquedo. Então ela falava assim que nós não vamos manter isso guardado. Então ficava embaixo. O que ficava no chão, para mim, era Lego e videogame. Lego e videogame, era o que ficava embaixo. Então é o que acostumou. Como? Porque assim, hoje você tá na Polônia. A maior parte dos nossos amigos aqui, eles trabalham. A Moni, então, nem na mesma cidade ela não mora mais. Então juntar pra jogar RPG fica complicado. Então é o entretenimento que me acompanhou a vida inteira. É o meu local de repouso, de revigoração, de me sentir tranquilo. Existem jogos que são, inclusive, lugares que eu uso quando eu preciso. Hoje eu tive um dia péssimo, preciso me esconder do mundo hoje. Aí você vai, nossa senhora, a câmera pulou 250%. Ela pulou 250% a câmera. A gente precisa... Por exemplo, eu vou jogar Zelda hoje de novo. Eu vou jogar Half-Life 2 hoje de novo. Porque são jogos que eu já joguei isso aqui dezenas de vezes e eu vou jogar isso de novo porque isso é bacana, né? Algumas pessoas têm séries com isso. Eu tenho videogames com isso. Olha, eu vou voltar, né? E tem hoje a questão do Mini. Então o Mini, quer eu queira, quer não, ele exige que eu esteja conhecendo tanto as coisas que eu gosto em videogame, como as que eu não gosto. Nem que seja pra eu falar assim, eu não gosto, certo? Então, por exemplo, eu não gosto de Souls-likes. Eu não gosto de jogos difíceis. Nunca gostei. Mas eu especialmente não gosto de Souls-likes, porque eles são feitos para gerar sofrimento. Sofrimento, você vai sofrer até você vencer. Porque existe aquela falácia de que se eu colocar mais sofrimento em você, a tua vitória vai ser mais doce. E é uma bobagem sem tamanho. Isso é certo, uma bobagem sem tamanho. Eu tava lá na época que os videogames precisavam fazer isso para poder durar. Então houve uma época que os videogames eram muito difíceis porque os jogos eram muito curtos. Então um cartucho do NES, por exemplo, que tivesse bons gráficos, você terminava o jogo, se você soubesse o que você estava fazendo, 25 a 50 minutos, se você soubesse o que você estava fazendo. Porque gastou-se aquilo nos gráficos. Então o que você fazia? Você tornava o jogo muito difícil. Sem poder salvar.
Para que a pessoa jogasse de novo. Não, o cara comprou lá o cartucho, pagou $60 no cartucho, e aí você jogava aquele cartucho por 3 meses, 4 meses, pra você conseguir terminar. Pra você sentir que você valeu. Não, você ficava muito puto. Você ficava muito puto. É verdade. O jogo jogava sujo e tal. Hoje, você não precisa mais disso. Então, eu não gosto de Souls-like. Mas, por exemplo, quando o Elden Ring ganhou o prêmio de melhor jogo do ano, exatamente, então, não, pera. Eu não gosto de Souls-likes, mas eu vou comprar Elden Ring. Eu vou jogar Elden Ring. E aí eu joguei Elden Ring. Eu achei horrível, achei muito ruim. Joguei umas 4 horas do jogo, achei muito ruim. E eu falei isso pra várias pessoas em live. Eu falei assim, eu achei Elden Ring péssimo. Eu não sei como ganhou o jogo do ano, eu respeito, mas eu achei péssimo. E todo mundo me falou que eu joguei errado. Eu falei, então, pera, eu vou fazer uma live e vocês vão me ensinar como é que joga então esse negócio. Certo? Eu lembro que eu te falei na época, Marcelo não gosta de jogar jogo difícil, não tem habilidade. Eu não tenho habilidade. Eu não tenho. Eu sou. A Guga fala isso pra mim. Ela fala assim: você é muito. Resiliente. Termo que ela usa, é bonitinho. Você é muito resiliente. Então, por exemplo, assim, eu jogo RPGs, eu jogo outros estilos, mas eu gosto de ir jogando jogos que me permitam que eu vá fortificando meu personagem até que o jogo basicamente não tenha nenhum desafio mais pra mim. Eu não quero desafio, eu tô ali pela história. E mais recentemente, os jogos de videogame agora, eles têm feito, porque a nova geração é muito parecida comigo nesse sentido. Eles não querem, de amargo já tem a vida. Então, os jogos atuais, eles têm uma opção que é assim, basicamente pra você tá aqui pra ver a história. O jogo fica bem mais fácil. Eu tô jogando, por exemplo, o meu vício atual, nesse momento, tá sendo o... E eu não gosto de carro. Que é engraçado é isso, eu nem gosto de carro. Mas eu tô jogando o Forza Horizon 6. Muito mesmo, assim. Forza Horizon 6. Porque eles passam no Japão. Então você consegue ver templos, você consegue ver lugares bonitos do Japão, dirigindo os carros por aí e tal. E ele tem umas opções de dificuldade que ele aperta até o freio pra você. Até o freio ele aperta no momento certo pra você. Pra você terminar aquele jogo, você tem que ser capaz de mover o direcional pro lado certo e segurar o botão de acelerador. Só. Só isso. Caramba. Certo? E parece que vai ter uma atualização agora que tem self-driving, inclusive. Você só dá o local e vai vendo a paisagem. Certo? Isso é interessante. Disso foi mudando. Eu não consigo. Eu joguei Fortnite com o Raul e eu não entendi qual é a graça daquilo ainda. Eu não entendi a graça daquilo. Eu entendo que é o maior jogo da história. Dinheiro pra caramba, não sei o que. Beleza. Aí você fala assim: é ruim? Obviamente que não. Não é, porque o número de jogadores constantes, recorrentes, faz mais de $1 bilhão anuais em microtransação e tal. Não é ruim. Mas eu não entendi, não me pegou. Não é pra você, né? Não é pra mim. Exato. Blocks, mesma coisa. É uma comunidade com uma galera geração alfa. Não funciona comigo. Eu sou muito velho porque o Roblox tá tentando me entregar. Né? Eu nasci muito tarde para o movimento livre dos anos 70 e muito cedo pro Roblox. Não peguei. Caramba. Né? Aí mas mesmo assim, você tem que ir lá, você tem que testar, você tem que olhar, você tem que falar, beleza. Até porque normalmente a gente vê um rastro disso antes disso explodir. Eu brinco com as pessoas que em 2009, 2010, Fábio já tava jogando Minecraft. Eu ia na casa do Fábio, tava jogando Minecraft, versão 0.0003 lá, assim. Tava jogando Minecraft. E perdia 30, 40, 50 horas fazendo uma casa, fazendo não sei o que no Minecraft, fazendo não sei o que. Eu falo, cara, o que é isso, cara? Que é um Lego digital? Ele falou, é um Lego digital. E eu e ele chegamos à conclusão de que, embora divertido, aquilo não ia a lugar nenhum. Acontece. Né? A gente chegou à conclusão de que aquilo não ia a lugar nenhum. Então, assim, é o lugar que eu vou pra descansar, é o lugar que eu vou pra ficar antenado pras coisas pro Mini. E eu jogo menos do que eu gostaria. Muito menos do que eu gostaria. Eu perdi já o controle da minha vida, né? A última vez que eu contei, eu tinha 140 jogos. Meu Deus. E quantos consoles? Você tem todos os consoles, né? Não tenho. Curiosamente, eu não tenho.
Não tem todos os mais atuais, você não tem? Tipo, os top 3? Os mais atuais, sim. Eu só tenho hoje o Xbox One. E pra mim tá muito conectado com o que você falou antes, porque eu só tenho o Xbox porque você, os nossos amigos, tinham o Xbox. E aí a gente ia jogar online, ou ir numa na casa do outro jogar, mas quando a gente virou adulto, ficou mais velho, trabalha, essas coisas, a opção mais simples era jogar online. E pra mim é isso. Pra mim, o que você falou, né, que é um momento pra desestressar, pra sair do mundo real e tudo mais, eu penso muito nisso também. É um momento que eu tô para desestressar, para descansar, para ficar estressado por outras coisas, né? Mas também para ter esse senso de comunidade, de amizade, porque quando a gente tá jogando online, a gente tá lá atirando na cabeça de monstro, de locust, de qualquer que seja a criatura. Mas aí a gente tá falando, porque lá no banco, porque lá no meu trabalho, porque aquela menina, a gente tá conversando enquanto tá jogando. Exato. Isso que eu acho que é muito, muito massa de videogames e de estar junto jogando, né? Porque não é só pode ser uma atividade sozinha, lúdica, né? Lúdica, solitária. E pode ser também essa atividade em conjunto, né? Que eu acho que é muito importante, principalmente para mim, morando longe, fora do país, né, dos meus amigos de infância aí, é um momento também, né, da gente se encontrar, se conectar. E com tantos consoles que existem atuais, do passado, jogos no celular pra galera explorar, no PC à vontade. Pra você, Marcelo, qual seria a sua dica para quem quer, para quem nunca jogou pouco e tudo mais e quer começar a explorar esse hobby, quer começar a aprender mais e começar a jogar mais? Tem alguma dica para como começar, onde começar, o que fazer? Não tem muito segredo para as gerações mais novas. Eu tenho hoje a oportunidade, por exemplo, de conviver com 3 crianças. Uma já fez 18, mas é muito recente, então ainda é criança. Então, eu tenho essa oportunidade e eles 3 jogam juntos. Então é engraçado, porque, por exemplo, às vezes você vê um jogando Minecraft no Switch, jogando Minecraft no Xbox Series e um jogando no PC. E eles estão jogando juntos. Ou jogando, cada um no seu computador jogando Roblox, ou cada um no seu computador, mas eles estão jogando alguma coisa que é multiplayer, ou, por exemplo, Helldivers. Então, em várias plataformas ao mesmo tempo. Então, a barreira que existia da nossa época, o cara do Xbox jogando com o cara do Xbox, o cara do PS4 jogando com o cara do PS4, ela não existe mais. Ela caiu por terra. O Fortnite é unificado, o Roblox é unificado, hoje você tem jogos cross-plataforma por todo lado, com PC e tudo mais, então você não tem mais essa barreira caiu. Se a pessoa quer começar console, eu quero ir para um console. Você tem interesse em jogos modernos? Eu tenho interesse em jogos modernos. Eu sempre falo para as pessoas que é mais barato, em escala mundial, a saída mais barata é um Series S mais Game Pass para jogos modernos. Series S, tudo vai funcionar até 1080p na sua TV com tranquilidade. Pega um Game Pass, vai embora, você vai ter lá 300, 400 jogos disponíveis para você e vai sair mais barato que você comprar um Play 5. Se você fizer a questão dos jogos exclusivos da Sony, um Wolverine, um Spider-Man e tal, o PS5 sem drive, pro cara que tá começando, PlayStation Plus Premium, também vai entregar 400 e tantos jogos pro cara, o cara não precisa se preocupar em comprar nada. Essas são as soluções mais baratas para uma multitude de jogos. Não, eu quero jogar coisas antigas. Emuladores são gratuitos. Então o cara pode testar uma multidão de máquinas diretamente em emuladores no PC dele, ele compra um controle, conecta por USB, sai muito barato para ele fazer esse teste. Se ele falar, não, eu quero na minha TV da sala, e eu não me importo de pagar um pouco mais, Mr. FPGA. Mr. FPGA é uma no computadorzinho por FPGA, e ele vai entregar, tipo, basicamente todos os videogames dos 8 aos 32 bits, até o Sega Saturn, PS1 e tal. Você vai rodar, você pode colocar todos os jogos desses aparelhos em drives ou SD cards, tascar nesse negócio, e aí ele vai fazer uma simulação desses aparelhos, é muito interessante para você jogar na sua TV, é uma solução muito barata. Aí a hora, por último, mas não menos importante, Nintendo.
Se você quer Nintendo, não tem jeito, você fugir. Nintendo não tem saída. Nintendo não tem saída. Nintendo, você tem que ir para um Switch 2 hoje em dia. O Switch 1 é mais barato. Pega um Switch 2. Você vai rodar os jogos do Switch 1 com maior taxa de quadros, maior resolução, parecer mais interessante. Muitos jogos vão ganhar melhorias gratuitas para você. Investe 400, até setembro é $449, depois de setembro vai para $499. Então, $449, pega o aparelho, certo? Ele é um incrível aparelho. Se dependesse de mim, todo mundo no planeta ia começar por um Switch. Mas eu coloco ele sempre por último porque ele não oferece nada. Embora ele seja o melhor preço de aparelho, porque ele é mais barato que os outros dois, ele não oferece nada parecido com uma Game Pass ou com uma PlayStation Plus Premium. Ele tem jogos no serviço dele, ele tem jogos na NSO, mas esses jogos são jogos de NES, são jogos de Super Nintendo, são jogos de Nintendo C4, são jogos de GameCube, são jogos de Mega Drive, que você conseguiria emular fora dele sem dificuldade nenhuma. Seu celular hoje em dia vai dar conta de emular esses videogames para você. Então você não precisaria se preocupar com isso. Então eu gosto muito. Gosto muito do Switch. É de longe meu videogame favorito. Mas você consegue mais bang for your buck nas outras máquinas. Entendi. Nossa, assim, acho que no final de contas, realmente depende do gosto da pessoa e tem uma gama de opções, né? Com certeza, espero que você volte aqui pra gente até focar em um desses tópicos aí mais à frente. Isso certamente é uma aba, esse tópico de hoje, videogames, é uma aba que está aberta aqui no meu navegador, e depois dessa conversa eu vou abrir muitas outras. Espero que os nossos ouvintes aí que tiverem interessados, né, falem com o Marcel também, ouçam o Mini, vejam no YouTube também, e para aprender mais, para saber sobre algum console mais específico. O Marcel e o Junião estão sempre postando ali no canal as novidades do mercado, da história. Para quem está começando ou para quem já é um gamer experiente, vale muito a pena. Então, queria agradecer, Marcel, pelo bate-papo aí de hoje. Se você tiver um recado para a galera, pode dar um recado para a galera, forma aí suas redes sociais para o pessoal seguir. O espaço é teu. Pessoal, vocês conseguem me achar no Blue Sky, no Instagram, com o mesmo nome, né? @bonagamer. O @bonagamer tá em ambos. Vocês conseguem me achar no Steam como Trutelion, @Trutelion no Steam. Eu sou o Telion no Xbox, eu sou o Telion SFWS no PlayStation, e eu sou o Marcel nos sistemas da Nintendo. Nos sistemas da Nintendo eu sou o Marcel, vocês conseguem me achar lá com tranquilidade. Para quem não conhece meu trabalho no minicastle.org, é o nosso blog. É mais fácil você nos achar no canal, né? Castle no YouTube, tem um castelinho, mini castelinho do Mario, né? E nós fazemos vídeos compridos, né? Sobre história do videogame, sobre mercado de videogame. Aí você me põe lá enquanto você tá lavando louça, nós vamos embora junto, eu te explico tudo que tá acontecendo no mercado naquele determinado momento. E às vezes tem live, às vezes tem live do Marcel jogando videogame de terror, cagando as calças no Resident Evil. Tem os vídeos do Marcel jogando jogos de terror. Todos os jogos de terror sobram pra mim, o Julião não joga os jogos de terror, o Julião joga os jogos de aventura e tal, os jogos de terror ele passa pra mim. Então, assim, é bem diversificado, é muito diversificado mesmo, a gente fala sobre história, sobre conceitos, sobre curiosidades, e é ambiente legal, a gente sempre convida todo mundo a conhecer e dar uma olhadinha no nosso trabalho lá. Milhares de vídeos, certo? Feitos de 2012 pra cá. Então, vocês vão ver inclusive eu engordando em tempo real, assim, e perdendo cabelo em tempo real, assim, vocês vão vendo eu ao longo dos meses. De vez em quando aparece alguém que tava, tipo, longe, fazia tempo, o cara ficou, sei lá, 1 ano, 2 anos, assistindo outras coisas. Aí, de repente, ele tromba, o algoritmo joga pra ele um vídeo, ele abre e fala, meu Deus, o que aconteceu com você? Eu falo, então, a gente vai envelhecendo, eu passei dos 40, passou dos 40 é uma queda livre. Mas envelhecendo ou não, o conteúdo tá sempre lá, pra vocês que quiserem ouvir, assistir, como você falou, enquanto tá lavando louça e tudo mais. Mas, Marcelo, a pergunta que não quer calar antes da gente ir embora, quando é que você vai tomar vergonha na cara pra gente jogar Halo de novo, pra gente chutar bunda de novo? Tem um Halo saindo agora em julho. Olha aí a oportunidade.
Tem um Halo saindo agora em julho chamado Campaign Evolved, uma reimaginação do Halo 1, e ele tem multiplayer cooperativo. Olha. Você só precisa comprar um Series S ou Series X. Eita, já vou ter que salvar. O Series guardar S. dinheiro. O Bruno tá a bordo já. Falta você e o Beleza, Raul. tô ficando pra trás, agora é comigo então. Agora é comigo, jogou pra mim. Pode deixar, vou arranjar. Mais uma vez, muito obrigado, Marcel. Espero que você volte aqui, como eu já disse. Aos ouvintes, espero que tenham gostado do bate-papo. Sigam o Marcel nas redes sociais e o Minicastle. Se tiverem perguntas, feedback, mandem aí nos comentários ou nas mensagens do Instagram, que é one.mortebpodcast. E a gente se vê na próxima. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Marcelzinho. Bom demais, bom demais. Deu certo. Ficou muito comprido, eu sinto muito, eu falo demais. Nada que uma edição não resolva. Você vai agora comprimir ele.